Ceará Global 2020, o futuro em 360 graus. Um evento que mostra o mundo que veio para o Ceará e o Ceará que está ganhando o mundo. É uma promoção e realização de Câmara Setorial de Comércio Exterior e Investimentos Estrangeiros e Câmara de Comércio Brasil-Portugal no Ceará. Patrocínio de ADESE, AECIP, APSV Advogados, Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, BF Fortship, Banco do Nordeste, Bugabu Studio, Café Santa Clara, FIEC, Quer, Sebrae Ceará, SP Combustíveis e Universidade de Fortaleza Unifor, Fundação Edson Queiroz. Copatrocínio de Secretaria de Turismo do Estado do Ceará. Apoio de Casa Azul Ventures, Elephant Coworking, Federação das Câmaras de Comércio Exterior, Instituto Brasil-África, Junta Comercial do Ceará, Mango Ventures, Observatório France, Trends CE, Vetor Marcas e Patentes, Winds for Future, apoio institucional de Apex Brasil, Fé Comércio Ceará e Complexo do Pecém, apoio tecnológico de Mob Telecom e Project TI, TAPE, organização de Prática Eventos e Move On, Mídia Partner, Grupo O Povo de Comunicação. Ceará Global 2020, o futuro em 360 graus. Vamos agora para mais uma atividade do terceiro e último dia do nosso evento. Agora nós teremos um painel com o tema Comércio Exterior pós-Covid-19. Este é mais um dos eventos que é co-criação desta feita com o Observatório France no Ceará. Teremos como mediador Benjamin Egot, do Observatório France Ceará, e teremos como painelistas Philippe Gidon, professor de Negócios e Relações Internacionais da Universidade de Fortaleza, Unifor, e cofundador do Observatório France, Xavier Leclerc, cofundador da Mox Digital e diretor da Comissão de Digitalização da Câmara de Comércio França-Brasil, e Andrea Carletti, responsável de projetos de investimentos na França da Business France. Aproveitem muito bem mais esta atividade, mais este painel do Ceará Global 2020. Bom, pessoal, como foi explicado antes, né, eu vou começar fazendo uma pequena contextualização e depois cada um vai poder responder as perguntas, tá? Então, vamos lá, agora que o tempo está correndo, né? Então, estamos vivendo um momento inédito na história mundial. A pandemia do Covid-19 chegou e mexeu com tudo que conhecemos, né? Em primeiro lugar, tantas vidas foram perdidas ou impactadas pelo vírus. Os governos de todos os países tiveram que desenvolver, criar métodos, práticas, planos no combate ao vírus nos aspectos sanitário, social, econômico e ambiental, dentre os mais primordiais. As crises do Covid-19 tiveram um efeito catalisador em muitos aspectos. Elas aceleraram tendências que apenas o tempo podia confirmar ou não. Mas entramos com tudo em uma crise humanitária, uma crise econômica, assim como uma crise institucional e de representatividade internacional, sem contar com uma crise do multilateralismo. A Organização Mundial da Saúde, OMS, vê seu papel ao mesmo tempo reforçado e discutido, e até enfraquecido, com, por exemplo, o fim da contribuição dos Estados Unidos à instituição. A rivalidade comercial entre o país norte-americano e a China ficou mais acirrada, lembrando alguns dos tempos da Guerra Fria. O mundo parou e o confinamento começou, mas as atividades tiveram que continuar. O maior desafio começava para todos os tipos de negócio, manter a sua atividade de pé. Dentro desse cenário, uma das atividades que mais se mostrou central e essencial para muitos países foi o comércio exterior. O encaminhamento de máscaras, remédios e alimentos, por exemplo, ficou altamente dependente dessa atividade para a imensa maioria dos países ao redor do mundo. É um momento de paralisação generalizada dos fluxos. Para países como o Brasil, o comércio exterior permitiu manter um certo nível de balanço comercial. O comércio exterior é uma peça-chave para a estabilização e mostrou a importância das políticas econômicas de cada país. O nosso painel aqui no Ceará Global pensa no depois. Refletiremos sobre comércio exterior, em um contexto pós-pandemia,
Abordaremos os temas centrais que têm influência direta ou indireta sobre o tema. Começaremos com o contexto internacional, passando pelo contexto específico do Brasil. Este painel tendo um forte sotaque francês, observaremos as relações entre os dois países, principalmente as atividades de contribuições da França no Brasil. Encerraremos com uma visão focada no Ceará, do seu papel e de suas potencialidades no contexto pós-Covid. Sou Benjamin Hugo, Benjamin, aqui no Brasil, vivendo no Brasil há cerca de 10 anos. Ocupo hoje o cargo de assessor na Coordenadoria Especial de Relações Internacionais e Federativas da Prefeitura de Fortaleza e sou cofundador do Observatório Français, que tem como propósito fomentar e incentivar as relações entre a França e o estado do Ceará. Meus convidados para esse painel, hoje, para debater esse tema, são Andrea Carletti, responsável dos projetos de investimentos na França, na Business France. Esta é a agência de internacionalização da economia francesa. No Brasil, está presente em São Paulo e no Rio de Janeiro. Muito obrigado, Andrea, por estar aqui hoje. Muito obrigada a vocês pelo convite. É um prazer aqui participar com o Xavier, com o professor Felipe. E estou muito ansiosa, acho que vai ser uma boa conversa hoje. Obrigado. Xavier Leclerc é empreendedor francês no Brasil, cofundador da Mox Digital, diretor da Comissão de Digitalização da Câmara de Comércio da França no Brasil. Há de saber também que existe La French Tech, uma marca que representa a frente do ecossistema de startups e inovação da França, no território francês e ao redor do mundo. A French Tech tem a presença no Brasil, em São Paulo, e Xavier é membro do conselho da French Tech em São Paulo. Obrigado, Xavier, por estar conosco. Bom dia a todos. Obrigado pelo convite, Benjamin. Prazer falar com a Andrea e o Felipe. Obrigado, Xavier. E Felipe Gidon, professor de Relações Internacionais e Negociações Internacionais da Unifor, Universidade de Fortaleza, e meu amigo, cofundador do Observatório Français. Obrigado, Felipe, por estar conosco também. Muito obrigado pelo convite e a oportunidade da gente poder compartilhar um pouco desses nossos sentimentos e expectativas num momento de tanta transformação tão repentina e um pouco, devo dizer, caótica. Então, obrigado a todos por estar conosco e estar nesse painel do Ceará Global. Vou começar então aqui a rodada de perguntas. As perguntas serão direcionadas a um de vocês em especial, porém estamos num debate, então nada impede que outro faça uma complementação, uma contribuição ou ainda uma provocação. Começando, o contexto da pandemia teve um impacto forte sobre as organizações internacionais, o multilateralismo, as relações internacionais em geral. O comércio exterior não escapou dessa afirmação. Antes do Covid-19, a China ocupava um lugar privilegiado nas relações de parcerias comerciais. Hoje, retomando as atividades, vemos a China se sobressair e chegando com força. A minha primeira pergunta vai para você, Xavier. Segundo você, a China vai continuar tendo o mesmo papel? É um pouco complicado ter uma bola de cristal para saber exatamente o que vai acontecer. Obviamente, a China se torna um poder econômico e está cada vez mais tentando se tornar também um poder político. Ou seja, elas investem na nova roda da Silk Road, no desenvolvimento de aplicativos, enfim, em muitos aspectos, a China está fortalecendo o poder econômico dela para também se tornar um poder político de relações públicas e ela está investindo muito na imagem dela. Com a pandemia, nós percebemos que tem algumas questões específicas, por exemplo, na minha especialidade ligada à tecnologia, o que está acontecendo hoje como o aplicativo TikTok, que é um aplicativo de criação de vídeos, onde nos Estados Unidos tem uma ameaça de bloquear esse aplicativo se ele não for comprado pela Microsoft, dá para ver que todo mundo está repensando qual é a influência da China, qual é o controle dos dados, por exemplo, nesse sentido. Então, sim, a China está aqui para ficar, para continuar a se fortalecer, a se desenvolver internacionalmente, porém tem todos os países e os atores econômicos privados repensando essas relações como uma nova perspectiva de independência nacional
de confrontação com os interesses chineses. Obrigado, Xavier. A minha segunda pergunta vai para você, André. Existe um risco dos países favorecerem mais as suas empresas nacionais e seu comércio interno? A gente vê que na França muito se fala sobre o Made in France, sobre a relocalização de empresas francesas no território nacional. Há pouco tempo o governo divulgou um mapa do país mostrando os 78 locais onde se encontram os chamados sítios-chave na mão, um estímulo para repatriar as indústrias francesas. Qual é a sua visão sobre isso? A gente acredita que esse não é, em geral, o caminho chegado nem pela França, nem pela Europa. A França teve, em 2019, um crescimento de 11% nos projetos estrangeiros, um aumento de 30% na geração ou manutenção de empregos em relação a 2018. Isso significa que o investimento estrangeiro foi responsável por mais de 39 mil empregos, né? Pela geração ou criação ou manutenção de mais de 39 mil empregos. Em 2019, nós conseguimos o marco de país mais atrativo para investimentos industriais da Europa, segundo o relatório da Ernst Young, e isso demonstra a importância que a internacionalização tem para a economia francesa. E por mais que tenhamos vivido tempos difíceis e de incertezas econômicas, a retomada deve ser no mesmo caminho do pré-pandemia, e nós realmente acreditamos no intercâmbio entre os países. Sobre o Made in France, é uma iniciativa que o governo francês criou para valorizar o savoir-faire, né, o know-how das indústrias e dos produtores franceses e mostrar a diversidade, a qualidade e o dinamismo dos produtos locais. Essa é uma maneira de estimular a criação de empregos e que também contribui para a diminuição da poluição gerada pelo comércio, né, porque reduz a distância que o produto percorre entre o produtor e o consumidor final. E é uma maneira também de mostrar alternativas de consumo, né, de valorizar os produtores e contribuir para a diminuição do aquecimento global, né, de forma mais ampla, né, mais macro. E sobre essa segunda iniciativa que você mencionou, né, o sítio-chave à mão, né, se a gente pode traduzir assim dessa maneira, é uma outra iniciativa em que determinados sítios industriais são selecionados, eles estão espalhados por todo o território francês, e que eles estão prontos para se tornar operacionais com todo o acompanhamento prioritário e facilitado por parte do governo. Mas essa também é uma iniciativa feita especialmente para os investidores estrangeiros e não somente para as empresas francesas. Certo, então vemos uma potencialidade aqui de investir nesses territórios como a França faz, mas não é necessariamente o próprio país que se vira para seu mercado interno, isso é importante ressaltar. Exatamente. A minha terceira pergunta vai para você, Felipe. Você acha que devemos esperar que cada país se vire mais para o seu mercado interno, então? Esse é um dilema tradicional, né, em economia e em economia internacional, né? Essa tendência em separar o mercado entre o mercado interno e o mercado externo. Inclusive, colocar meio que em competição, né, numa tipo de hierarquia de importâncias em relação ao que o mercado interno pode oferecer, o que o mercado externo pode oferecer. Os intervenientes, o Xavier mencionou, né, uma certa volta de um fator nacionalista que passa a integrar a equação em relação a essas prioridades entre esses dois mercados, que no fundo são um só, né? E a Andrea mencionou, né, que, apesar da existência desse fator nacionalista, a noção de interdependência ainda é uma realidade factual no dia a dia dos negócios. É muito importante, eu acredito, entender que em relações internacionais, né, os modelos de convivência das nações, né, são muito organizados em torno desse eixo cooperação, competição. E nos últimos 30 anos, a gente viveu um momento muito atípico na história da humanidade, com a construção, né, de um mercado integrado que queria ultrapassar, né, e colocar meio que como obsoleto, inclusive, essa noção de mercado interno e de mercado externo, considerando, portanto, o mercado como um todo indivisível, né, eliminando, portanto, a noção de fronteiras. Esse grande projeto dito neoliberal globalizante veio com a
promessa de trazer paz e prosperidade, através de uma metodologia de incentivo à cooperação pela diplomacia multilateral, as organizações internacionais, os blocos econômicos, aquilo que você mencionou no início aí, dessa nossa palestra, desse nosso encontro. A crise de 2008 mostrou os limites que foram atingidos por este modelo. A promessa, de uma certa forma, não foi entregue, ou só foi parcialmente entregue. E houve, portanto, uma contra-reação, com o Estado voltando a ser mais atuante, mais central, na defesa dos seus interesses sociais, culturais e econômicos. Ou seja, o fator político voltou a ser mais central em relação ao fator econômico que tinha sido privilegiado nestas últimas décadas. E com ele vem uma redefinição, uma reavaliação desse binômio competição-cooperação. Qual vai ser a minha vontade de competição? Qual vai ser a minha vontade de cooperação? Com um elemento simbólico chamado fronteira. Todo o esforço feito nos últimos 30 anos para apagar fronteira, de uma certa forma, estamos vivendo um retrocesso. Um retrocesso justificado por todo tipo de elementos em relação à proteção, à segurança. O Xavier mencionou a necessidade, por exemplo, de proteção de dados, da maior controle sobre o que entra e sai dentro do país, sejam bens, serviços, dinheiro e as pessoas. Houve um esforço conjugado de muitos governos para rediscutir esta fórmula de convivência. Quais são as consequências disso? O aspecto competitivo tende a ser mais enfatizado. A fronteira vai ser, de novo, um grande motivo de briga. O controle da fronteira. Isso significa o quê? Que vai ter, de novo, uma separação mais marcada entre aquilo que a gente chama de mercado interno e aquilo que a gente chama de mercado externo. Não quer dizer que, apesar da vontade de alguns de poder viver de forma totalmente independente, a noção de interdependência tenha sumido no mapa. Nós continuamos interdependentes. A forma como nós vamos praticar essa interdependência é que vai ser sujeita a todo tipo de redefinições em função da vontade da independência. Exemplos muito claros é a guerra comercial entre Estados Unidos e China. Essa guerra comercial é restabelecimento de barreiras, limitações, proibições até, da troca de determinados produtos ou serviços, em particular na área de tecnologia. Mas ela faz parte de uma dimensão maior, que é uma guerra muito mais política do que propriamente econômica. O econômico voltou a ser meio que subalterno em interesses políticos. Uma guerra de modelos societais. O que queremos para o mundo? E como o Xavier mencionou, a China se beneficiou muito a nível econômico de toda essa estrutura de abertura e de integração. E hoje, de uma certa forma, ela quer transformar essa potência econômica que ela construiu nos últimos 30 anos numa potência política. E ela só pode fazê-lo entrando em confronto com o modelo que nós temos atualmente de noção de mercado interno e de mercado externo. Então, as condições de entrada em qualquer mercado serão mais complicadas, mais instáveis, mais inseguras. Isso vai obrigar todo mundo a repensar os motivos pelos quais eu quero existir enquanto empresa, produzir, prosperar e vender, e aonde vender, através de quem vender, em que canais vender. São todas perguntas que não vão calar tão cedo. Elas sempre estiveram na mesa, mas hoje elas são mais do que centrais. E entendendo que essa vontade política de independência nacional vai enfrentar uma grande resistência por parte do mundo corporativo, em particular essas grandes empresas que já ganharam uma certa autonomia, uma certa independência, ao construir a sua própria cadeia global de valor,
que hoje se vê obrigada a repensar toda essa cadeia global de valor, inserindo uma dimensão política e geopolítica, né, nas suas equações que vão levar às decisões de onde produzir, por que produzir. Então, a noção de mercado interno, sim, ela vai voltar a ter importância. O que nós vamos certamente ter que achar é a nova equação, né, o novo equilíbrio entre a vivência de um mercado interno, né, e a necessidade ainda grande da atuação no mercado externo. Se eu puder, obrigado, Filipe, achei muito interessante, são muitos assuntos tocados, muitos temas, mas eu concordo plenamente no sentido que nós estamos numa nova fase, seja curta, seja de meio prazo, de longo prazo, sobre essa nacionalização, repensando o poder, a independência econômica e política de cada país, mas ao mesmo tempo nós como pessoas, como empresas, como os estados, enfrentamos uma macro tendência de longo prazo da importância cada vez maior da tecnologia. Isso faz com que no Brasil especificamente a chegada da Uber cria problemas econômicos, como oportunidades econômicas, por exemplo, porque com a digitalização da prestação de serviço, nós enfrentamos o fim das fronteiras, das barreiras físicas, porque você pode atender um cliente em qualquer parte do mundo. É a razão que o TikTok consegue se desenvolver com uma velocidade nunca vista. E isso traz um repensamento econômico profundo das maiores empresas do mundo. Eu acabei de ver que ontem o jogo Fortnite, que é um jogo básico, não só para crianças, tem uma valorização de mais de 17 bilhões de dólares. Quando você olha a valorização acumulada do Google, Amazon, Apple, Facebook, Microsoft, ela foi multiplicada 2 vezes em um ano para chegar a cerca de 7 mil bilhões de dólares. O que isso significa? Nós estamos vivendo uma transição das economias para o mundo digital. Isso está acontecendo com, obviamente, uma velocidade que nem num Estado, nem num país, nem numa organização internacional consegue, primeiro, entender e vai criar fricções, reações. Então, obviamente, nós temos uma macrotendência extremamente complicada de digitalização que foi acelerada pelo Covid. E hoje, o que nós vimos, por exemplo, para voltar ao nosso assunto do Covid-19 e do que está por trás, um restaurante que não faz entrega, provavelmente já faleceu, já não tem mais condições de se sustentar. Ou seja, o Covid-19 acelerou uma tendência já com uma alta velocidade de transformações das economias. Então, isso para o comércio exterior, obviamente, é um ponto de atento extremamente importante. Eu estava falando com o Marco Stefanini há pouco tempo, o CEO da empresa de prestação de serviços de TI brasileiro, e ele falou, gente, o Brasil tem uma oportunidade gigante de atendimento, de prestação de serviços digitais para a Europa e as Américas por causa de time difference. Se você pensar no Ceará, por exemplo, a proximidade de horários com a zona das Américas e a proximidade geográfica maior, por exemplo, como a Europa, faz que tenha uma oportunidade. E sim, concordo plenamente com o Filipe, que tem que ter um pensamento, tem que repensar com essas novas condições, aonde eu aposto, quais são as apostas que eu vou fazer como empresa, como empreendedor, como até funcionário, para me beneficiar dessas macrotendências e especificamente da digitalização, que eu acho vai um pouco além dessa tendência de voltar ao nacional, que pode ser de meio prazo ou longo prazo. Isso é um pouco complicado saber agora, eu acho. Podemos dizer que estamos vivendo uma relação esquizofrênica entre uma tendência de fundo que puxa para a integração, né, para
a unificação do mercado, e a tecnologia, com certeza, é central nisso, e isso porque nós ainda mal estamos entrando na inteligência artificial, né? E uma reação, né, uma coletiva de medo, insegurança, que tende a levar a uma vontade de retração, né? A uma vontade de voltar dentro do castelo, né? E elevar e proteger, né? Proteger aquele castelo. Então, como eu sou um cara muito otimista, eu gostaria de dedicar 2 minutos para falar uma coisa sobre colaboração, cooperação e os efeitos benéficos. Nunca na história medical contemporânea a colaboração científica foi tão alta. As ferramentas digitais fez com que nós conseguimos entender melhor o Covid-19 num tempo nunca visto, fazer teste clínico no mundo todo e ter uma colaboração científica que faz com que nós estamos falando de desenvolver ou de ter vacina daqui a um tempo extremamente menor que qualquer tipo de doença que nós vimos nos tempos mais recentes. Então, essas tendências de colaboração, obviamente tem automação, medo e tudo mais, mas também nós temos benefícios práticos extremamente fortes, seja no mundo digital, seja também na disponibilização das máscaras, dos respiradores. Eu participei de uma iniciativa chamada SOS Covid-19 aqui no Rio de Janeiro, onde os empreendedores, junto com científicos, nós avaliamos as soluções digitais prontas no mundo todo para favorecer, por exemplo, a criação de uma rede de impressora 3D para imprimir peças necessárias que faltavam com as fraquezas do comércio físico exterior, para produzir elas, para criar respiradores para quem necessitava. Enfim, então, é sempre essa relação do copo meio cheio, meio vazio, mas eu acredito que com incentivos, sejam fiscais, seja do Estado, políticos, nós podemos sim realmente se beneficiar, e você, Benjamin, sabe muito bem tudo o que o Ceará tem ou teria a ganhar com essas relações de colaboração para se encaixar melhor no comércio mundial. Exatamente. Eu acho que, inclusive, como você falou, o Ceará tem muito a oferecer nesse ponto de vista, somente se a gente pensar no Porto do Pecém, com sua ZPE, com sua zona de processamento de exportação, que é uma zona onde justamente tem todos os incentivos fiscais, administrativos e de câmbio, né? Eu acho que tem tudo a ver. Como você falou também, a sua localização geográfica, sem contar, como já discutimos em encontros anteriores, todo esse sistema de data centers que está chegando aqui, né? Eu acho que eu vi ultimamente numa live com o secretário de Desenvolvimento Econômico e do Trabalho, secretário Maia Júnior, falava de 11 data centers que estão instalados e se instalando, né, na Praia do Futuro aqui em Fortaleza. Então é um aspecto que não se pode negar, né, e não se pode esquecer. Voltando um pouquinho sobre o comércio exterior, né, e sobre as pessoas que trabalham no comércio exterior que vão ter que se adaptar, né, a gente tem os profissionais de comércio exterior que são profissionais completos, são profissionais que devem entender de relações internacionais, geopolítica, finanças, direito, logística, contabilidade, entre outros assuntos, né. E nesse período de transição e de adaptação é primordial, né, termos pessoas que são bem adaptadas para isso. Filipe, você que é professor na Universidade de Fortaleza, como você vê a preparação desses estudantes, futuros atores do comércio exterior? Esse não é um desafio novo, né? Nós estamos, na verdade, na mesma dinâmica. Já, né, haviam sido identificadas umas necessidades grandes de adaptação de toda a estrutura, né, de ensino, em particular do ensino universitário, no nosso caso, para que os futuros profissionais possam ser preparados para um mundo cada vez mais complexo, vamos chamar assim, né, com muitos eventos acontecendo ao mesmo tempo, né, interagindo
a uma velocidade nunca vista antes, em particular graças à tecnologia, né, que permite essa noção de instantaneidade em tudo que a gente faz, né, e, de uma certa forma, como efeito negativo, prejudica, inclusive, a nossa capacidade de ficar mais recuo, analisar, ponderar, né, que são, na verdade, os reflexos tradicionais, né, do momento de reflexão. Né? Então, o papel da universidade, né, é de forma cada vez mais óbvia, né, de ensinar a pensar, mas até mesmo essa declaração é um pouco polêmica. O que é pensar? Né? Que tipo de inteligências queremos incentivar, desenvolver, né, dentro de cada um desses estudantes? Né? O que o mercado, de fato, vai precisar de agora em diante? Que perfil de profissional? Alguém que conhece tudo, né, das técnicas, de como se faz o comércio exterior, como acontece o comércio exterior, né, num mundo que, querendo ou não, onde nós vamos ter cada vez mais a presença da tecnologia, inclusive da própria inteligência artificial, para resolver todas as atividades que serão mais rotineiras. Né? Isso permite, pelo menos em teoria, que a gente possa focar, então, um outro tipo de inteligência nos alunos, que é mais voltado à capacidade de projeção, à capacidade de adaptação, né? Que pede, portanto, que esses alunos tenham acesso a mais disciplinas, mas nem disciplinas entendidas como sendo isoladas uma das outras, né? E sim como fazendo parte de um todo. Né? Então, muito mais atividades transdisciplinares, né? Que deem a oportunidade a esses estudantes de poderem se colocar em situações reais, né? E aprenderem, de certa forma, a ter os reflexos mais aguerridos, né, em relação a tomar decisões, né, num ritmo muito mais acelerado. Né. Nós, na atividade particular no comércio exterior, sei que teve um foco maior em aspectos mais técnicos, né, legais, por exemplo. A volta do fator nacionalista faz com que o fator político e geopolítico, por exemplo, vão voltar com peso forte nas tomadas de decisão. Por que escolher um determinado lugar para produzir? Por que escolher um determinado outro local para vender? Né? Toda essa dimensão política, geopolítica, por exemplo, com certeza, em um muito curto prazo, vai precisar voltar a entrar com mais força na grade, né? E ela vai precisar ser articulada, né, em relação a todas as outras matérias. Então, assim, só um exemplo do quanto, né, o ensinamento vai ficar muito mais fluido. Ele vai ter que ficar muito mais fluido. Né? E incentivar nem tanto, por mais que ainda seja muito importante, né, a especialização, mas sim a capacidade de ligar pontos. Vamos falar um pouco mais. Só para complementar, tem duas questões muito interessantes. Tem a nossa capacidade de educar as pessoas. Obviamente, nós sabemos que o celular está destruindo nossa capacidade de foco, de ser atento, e isso tem impactos negativos muito fortes. Mas também tem a nossa preparação da mão de obra, como profissionais, como nós vamos enfrentar. Vai ter, obviamente, já tem uma falta de pessoas qualificadas com competências digitais, que isso, para mim, é uma grande oportunidade de integração social no Brasil, mas também uma grande oportunidade de integração do país, do Brasil, como especialista em algumas tarefas de prestação de serviços digitais. Eu vou fazer um pouco de propaganda. Um amigo meu, o Gabriel Pinto, ele acabou de publicar um livro chamado Passaporte para o Futuro, sobre todas essas questões. Quais são as competências que eu preciso desenvolver? Ele fez muita pesquisa sobre a indústria criativa como a Firjan naquela época. Ele desenvolveu outros modelos. E nesse livro, Passaporte para o Futuro, eu acho muito interessante tudo o que o Felipe falou. Quais são as grandes questões, quais são as competências? Porque nós percebemos
que o modelo mais tradicional de eu vou me formar, eu vou ter um trabalho ligado à minha formação, cada vez mais vai ser mais complicado. Nós temos treinamento ao longo do tempo. E como francês, eu percebi que o Brasil já faz isso. Os brasileiros, eles têm esse hábito que eu acho uma grande chance de maior integração para desenvolver novas competências, ter a habilidade, ter todas essas competências que o Felipe acabou de colocar. Falando um pouco mais justamente sobre essas relações França-Brasil, são relações fortes, né? Às vezes por bem ou por mal. Mas agora a minha pergunta vai mais direcionada para você, Andrea. Vou acabar juntando as duas perguntas. Eu ia perguntar para você qual a importância justamente do Brasil para a França e seus investimentos, mas também tem que entender que estamos num contexto de relações, né, um pouco diferente, né? A gente tem essa possibilidade do acordo Mercosul-União Europeia, que de uma parte parecia um pouco comprometido, especialmente pelo posicionamento de certos países, como a Holanda, por exemplo. Recentemente eu assisti a uma live com um embaixador do Brasil na França, onde ele afirmava que esse medo que os empreendedores franceses, principalmente da agricultura, têm, né, dos concorrentes brasileiros, que seria uma concorrência desleal, não seria muito fundado, porque os produtos brasileiros no mercado europeu não representariam uma cota muito grande, teria uma pouca influência no mercado da União Europeia. Como você enxerga essa situação e fala um pouco mais justamente dessas relações França-Brasil e os investimentos? Bom, é importante falar que o Brasil é muito importante para a França em diversos âmbitos. Posso começar pela força do intercâmbio cultural e científico, né? Faz com que o Brasil seja o maior parceiro da França na América Latina. No campo dos investimentos, isso é ainda mais visível, né? A França, em 2019, foi o maior investidor estrangeiro no país, investindo pelo menos 8,6 bilhões de dólares, né, no projeto da ANGI. E neste ano de 2020, inclusive, a Câmara de Comércio França-Brasil também completa 120 anos, né? Isso sem contar que a França é a maior empregadora estrangeira, né, no país. São 900 empresas gerando mais de 500 mil empregos. Então, realmente tem uma força aí de trocas econômicas muito, muito interessante. Então, a gente vê que o Brasil ocupa um lugar de destaque, né, nessas relações, e nós, né, estamos trabalhando também para levar cada vez mais empresas brasileiras para a França também, através do nosso serviço, né, da Business France, que oferece um acompanhamento totalmente gratuito. Então, a gente conta com o estudo de um projeto, junto com a nossa rede de parceiros na França, que trabalham para o desenvolvimento local das empresas estrangeiras, né? Achei muito interessante que, durante a nossa conversa aqui, a gente notou que tem essas duas esferas, né? Tem o âmbito local e o âmbito global. Só que a gente vê que são duas esferas que elas estão separadas só muito mais no nível teórico, né, do que no nível prático. A gente acaba tendo que interagir ainda mais com essa questão aí da digitalização e da transformação, né, da economia, no sentido de você diminuir cada vez mais as fronteiras. Então, enfim, a França, ela oferece todo esse aparato, né, a favor da internacionalização. E nós, né, da Business France, nós esperamos contribuir cada vez mais para o fortalecimento dessas relações do Brasil e da França. Agora, em relação à questão do Mercosul, bom, eu acredito, né, que esse acordo seria muito benéfico para todas as partes. Em especial, eu gostaria de destacar a possibilidade de participação das licitações de compras governamentais, né? Tanto a participação das empresas do Mercosul nas licitações de compras governamentais por parte da União Europeia, quanto, né, o movimento inverso também, as licitações do Mercosul, possibilitando as empresas europeias aqui de participarem também. E isso, né, muito enriquecedor em termos de competitividade e de industrialização. E de outro modo também, acho até que o professor Felipe, se quiser, ele pode complementar um pouco melhor sobre a questão, né, de quanto o ambiente externo ele influencia nas relações internas do país,
eu acho que o acordo também pode ser um propulsor de reformas internas para tornar o Brasil, inclusive, mais competitivo internacionalmente, né? Tendo essa troca dentro do acordo e toda uma série de mudanças que o acordo pode gerar. Felipe, você quer complementar? Eu concordo plenamente, né, com aquilo que foi colocado pela Andrea, e muito bem, e ela tem toda a razão. Nós estamos basicamente olhando para duas forças, né, que estão se medindo, digamos assim, aquela força, né, da vontade da retração. Aí, no caso do Mercosul, né, o setor agrícola, a resistência da Holanda, mas não somente da Holanda, da própria França, que é um grande produtor agrícola, né? E da relativa competitividade dos produtos brasileiros em relação aos próprios produtos europeus nas condições normais de mercado. E aí um reflexo, né, de vontade de proteger-se, né, em particular na área agrícola, que é considerada uma área altamente estratégica em termos políticos e geopolíticos, que são, de novo, né, elementos que são levados em conta de forma muito mais séria, entre aspas. Né? Mas, ao mesmo tempo que há esse movimento de resistência, há também uma outra força que tende a aproximar a União Europeia e o Mercosul, que é justamente essa guerra de modelos que eu estava comentando um pouco antes, né, de modelos societais. No mundo onde vai ser cada vez mais difícil de ter acesso a determinados mercados, porque eles são mais pró-americanos ou pró-chineses, né, há, nos próximos anos, uma tendência realmente a ter o mundo ocidental, de uma certa forma, reagrupando-se, né, dentro do seu próprio universo geográfico. Né, e isso é, de uma certa forma, né, uma oportunidade para que a União Europeia e o Mercosul achem um jeito de cooperar, né, porque precisam um do outro, porque são interdependentes, né, e estão enfrentando um clima de hostilidade a nível global que está fazendo com que estejam perdendo mercados na própria Ásia, por causa da liderança chinesa, mas nos próprios Estados Unidos também, com todo tipo de obstáculos que o próprio Trump está colocando contra os produtos europeus, por exemplo, ou contra os próprios produtos aqui brasileiros. A história do aço é uma, mas é uma entre outras N tipos de iniciativas, né? Não quer dizer que os Estados Unidos vão deixar de ser um mercado importante, vão continuar sendo um mercado importante, né? Com certeza, e devem ser trabalhados, né? Mas a Europa e a América do Sul, eu acho, assim, em termos societais, tem toda vantagem em aprender a trabalhar juntos em algo que eles não colocaram em prática de forma tão sistemática. Certo. Vai ter certamente uma necessidade de aproximação, independentemente daqueles reflexos de medo. Certo. Xavier, pensando nessas relações justamente entre a União Europeia e o Mercosul e o Brasil, eu queria saber como você vê o papel do Nordeste e como você vê o Ceará. A gente sabe que aqui no Nordeste temos o Consórcio Nordeste, né, que é esse agrupamento dos 9 governadores, né, do Nordeste, e recentemente, eu acho que foi ano passado, em novembro, eles fizeram um tour pela Europa, passaram por Paris, Berlim e Roma, né, e em Paris eles tiveram um destaque, né, eles encontraram pessoas do governo, pessoas representativas do setor produtivo francês e fizeram a promoção e chamaram a atenção. Como você vê esse papel que pode ser um novo papel do Nordeste e do Ceará? Antes de tudo, eu quero parabenizar a Andrea por ter colocado tão claramente o quanto o Brasil é importante para a França. Esses 120 anos da Câmara de Comércio França-Brasil faz com que a Câmara de Comércio França-Brasil é a mais antiga do país. Ou seja, o nosso amor, como franceses, para o Brasil é de longa data e está aqui para ficar. As empresas francesas são o maior empregador estrangeiro no Brasil, sim, e obviamente quando você me contou sobre essa visita dos governadores,
Eu acho isso muito relevante, porque, como o Felipe colocou, ainda tem muito para fazer, tem muito espaço para aumentar essa colaboração, essas relações, e nós temos que lembrar que em Fortaleza a Air France investiu muito para criar esse hub. Nós temos muitas oportunidades da Praia do Futuro, que é mais o aspecto que eu conheço melhor. Então, sim, tem, obviamente, muitas possibilidades de oportunidade. Eu sei que com a fibra, que tem essa conversa para colocar essa fibra entre transatlântica, entre a Angola e o Brasil, seria, como falamos, game changing. Mudaria muito as perspectivas. E sim, eu acredito na importância de um evento como esse, do Ceará Global, Futuro 360, do observatório, no qual você me convidou da última vez, Benjamin, e é uma oportunidade não só para o Brasil e o Nordeste, é uma oportunidade para a França também, para que a França possa liderar na União Europeia as oportunidades que não sejam ligadas aos Estados Unidos, à China e à Ásia. Como o Felipe colocou muito bem, nós temos tendências fortes para ver com que a competição, além da colaboração, é muito forte. Na África, o papel da França e da União Europeia está mudando por causa de investimentos pesados de parte de grandes poderes, especificamente a China, e essa possibilidade ligada ao Nordeste é uma possibilidade, uma oportunidade para ambos lados, não é unilateral. Então, nesse sentido, eu acho sim que tem uma chance muito forte e tem possibilidades grandes ligadas a esses mercados. Ótimo, muito obrigado, Xavier. Eu vou solicitar a cada um de vocês, rapidamente, em 1 minuto, que faça as suas considerações finais. Por favor, Andrea. Bom, então, enfim, a gente sabe que o Nordeste ele apresenta muitas vezes um nível, né, de educação, especialmente para a matemática, superior às médias, né, do resto do Brasil. Isso é muito importante, que é uma grande base, né, para um raciocínio bem estruturado, especialmente para essas iniciativas, né, e empresas tão importantes de tecnologia e inovação. A base da Business Excellence aqui em São Paulo, isso, e com o nosso outro escritório no Rio de Janeiro, faz com que a gente olhe e, né, se aproxime muito mais das empresas por aqui na região, por enquanto, porque, enfim, proximidade geográfica e tudo mais, mas a gente está olhando também com muita atenção para essas iniciativas e para as empresas de tecnologia e inovação do Nordeste, do Ceará, do Recife, de Fortaleza, né, do Recife também. Essas iniciativas, né, de eventos e de poder também explicar para as empresas da região como elas podem começar a se pensar, como elas podem começar a se projetar globalmente, pensar um pouco em internacionalização, porque as empresas brasileiras, os brasileiros são extremamente competentes, eles fazem páreo às empresas de qualquer país. Então, a gente precisa estimular mais essa ideia da internacionalização e da presença, né, em outras regiões. Em geral, eu acho que é isso o que eu tinha para acrescentar. A França, ela estimula muito, né, ela valoriza muito a tecnologia e a inovação, tanto é que a gente tem o melhor crédito fiscal para a pesquisa da Europa, né, com reembolso de pelo menos 30% das despesas que forem feitas em pesquisa e desenvolvimento. Fez com que a gente conseguisse também bater o número de projetos, né, internacionais que investem na França para pesquisa e desenvolvimento, superior inclusive ao do Reino Unido e da Alemanha. Então, a gente tem muito a colaborar, sempre que a gente também, eu enquanto brasileira, sempre que eu vejo uma empresa brasileira conseguindo fazer bons negócios na França, isso me deixa muito animada, muito contente. Então, é isso, a gente está aberto para essas possibilidades de conversas, né? É um acompanhamento que a Business Excellence oferece totalmente sem custo, então a gente gosta muito de conhecer as empresas e de poder colaborar e identificar sinergias aí que a gente pode trabalhar em conjunto. Xavier, por favor. Eu acho
se eu fosse do Ceará, eu escolheria algumas narrativas para fazer. Obviamente, o Brasil é um país gigante, já as relações França-Brasil são boas, são antigas e aqui para ficar, mas tem que escolher algumas narrativas que fazem sentido. Então, eu vou apostar mais no lado da tecnologia, porque o Ceará já tem forças boas, e acrescentar nisso, seja na atratividade, por exemplo, dos nomados digitais, essas pessoas que podem trabalhar remotamente para ter um estilo de vida que não seja só morar em São Paulo, por exemplo, numa grande cidade onde a qualidade de vida não é tão boa, não. Apostar nas infraestruturas digitais, que já está sendo feito como essa praia do futuro, eu acho que isso é um caminho muito interessante, muito relevante, e essa narrativa, ela precisa ser feita internacionalmente, mas também nacionalmente. O Ceará precisa se colocar, se promover como as startups, como os hubs de inovação, por exemplo, no meu campo mais especializado da tecnologia da inovação, nacionalmente para atrair e para juntar forças e para criar pontes. Então, eu acho que nisso é muito interessante e relevante. Felipe, rapidamente. O estado do Ceará é um estado considerado pobre, mas que é na escala, né, da riqueza produzida no Brasil. Mas um estado pobre que tem conhecido um desenvolvimento assim, extraordinário nesses últimos 20 anos, tem tido uma série de investimentos em infraestrutura que foram mantidos, inclusive, de governo a governo. Teve uma linha, né, muito clara de vontade coletiva cearense, né, em sair de um estado de pobreza e oferecer-se a oportunidade de poder se desenvolver e entrar na economia, não somente nacional, mas até internacional, através da criação desses hubs, sejam logísticos ou de tecnologia, dos polos industriais, né, das EPE. Né? Então, foi feito realmente um grande trabalho que permite que a competitividade cearense seja realmente trabalhada da melhor forma possível, por mais que essa competitividade não dependa só de decisões do governo do Ceará, mas também toda uma série de regras, né, a nível federal que precisam ser revistas, é um trabalho que tem que ser em comum pela sociedade brasileira. Mas, e aí eu vou retomar o comentário do Xavier, eu vejo muito hoje, né, o grande desafio cearense é o que eu quero ser, como eu quero ser visto, apreciado, priorizado, né, qual o valor, né, que eu quero colocar para frente. Essa narrativa, né, que o Xavier colocou muito bem, ela passa a ser central, aprender a se vender. Né? Mas não mais vender uma imagem que não reflita a realidade, sim uma imagem que consolide a realidade cearense de determinação, de combatividade, né? De criatividade. E aí sim, eu vou finalizar com esse comentário da Andrea, que eu acho muito pertinente e muito pouco lembrado, que o sistema educacional aqui no Ceará é bastante sólido. Né? Existe uma tradição muito forte de educação. Justamente porque as condições de vida aqui no Ceará sempre foram muito adversas. Né? E no mundo de tecnologia, no mundo do século XXI, né, saber aproveitar essa base educacional, levá-la, incentivar, né, e criar um valor, com certeza ajudará o Ceará a fazer uma diferença tremenda, né, nos próximos anos. Perfeito, muito obrigado. Chegamos ao fim desse painel do comércio exterior no pós-Covid. Eu quero agradecer imensamente a Andrea Caletti, da Business France, ao Xavier Leclerc, da Moda Digital e da Câmara de Comércio, e ao Philippe Gidon, da Unifor e do Observatório Français, e eu, do Observatório Français. Agradeço imensamente também o Ceará Global pela oportunidade e pela honra de poder moderar esse painel. Muito obrigado.